Karina, emergência, eu achei um viajante do tempo. Olha só pra roupa dele, é a prova disso, ele veio dos anos 80. Sejam bem-vindos ao Castimon, o podcast de Digimon que busca a redenção e esperança. Hoje, com o episódio 40 de Beat Break. Dá pra acreditar, mano? Dá pra acreditar? 40 episódios, cara. Você lembra quando a gente falava sobre o meme lá dos 49 episódios e tudo? Aí chegando no Black Galgamon, a gente já fazendo matemática já de porcentagem e tudo. O tempo passa, né, cara? O tempo passa, pô. Aí, ó, cuidado. Fala só 9 episódios pra acabar a série, hein, ó. Cuidado, hein. Eu não quero nem zoar isso, mano. Não quero nem ficar fazendo piada com isso. Porque, não assim que eu esteja com medo e nada, não, e tudo, mas... Eu não sei se vocês falaram, assim, se tá aproximando, assim, ao final, alguma coisa do tipo. Não falando que tá chegando no arco final nem nada, né? Aí quando chega o diretor de Savers, ouve esses comentários aí dos fãs, e ele, beleza, tá apostado. E, cara, uma coisa também que eu vi o pessoal meio preocupado era sobre os megas, né? Da Arena e do Makoto. É verdade, isso aí é uma coisa tensa mesmo. Eu acho que vai ser difícil eles conseguirem fazer alguma coisa satisfatória pra eles, dado, né, o número de episódios. Sendo 9 episódios ou não, ainda é pouco. O da Arena a gente não ficou tão satisfeito assim, o do Makoto foi bom. O Makoto foi legal e foi merecido. Isso aí eu tenho que falar mesmo, mas o rapaz talvez aí acabe não se repetindo. Vamos ver, vamos esperar. Episódios anteriores que apresentavam um marco parecido como o desse episódio para a série sempre possuíam um que a mais em suas histórias. O episódio 10 foi o primeiro episódio de evolução dedicado e tinha uma qualidade geral acima da média. Episódio 20, isso da qualidade se repete ainda melhor na minha opinião, e juntamente do episódio 19 servem como o pontapé para o clímax de uma das melhores histórias de Beat Break, se não da franquia toda. E o episódio 30, mesmo em meio, né, de toda a bagunça e caos do seu respectivo arco, ainda assim mostra seu brilho próprio e introduz um novo nível perfeito enquanto se aprofunda no passado de um dos personagens principais. Não muito diferente disso, o episódio 40 finalmente nos revela informações importantíssimas sobre um dos personagens centrais da série e, enfim, recebemos o que o arco prometia. Uma história sobre o passado não tão glorioso de Kyo Sawashiro. Vai, Ru, fala, diz aí, Juan, Ru, fala. Eu tava errado. Mentira, eu estava 80% errado. Eu ainda tenho minhas críticas e meu problema principal com a birutagem do Kyo no episódio passado se mantém, mas... Nossa, que jeito certeiro de contar essa história. De maneira isolada, esse episódio entrega tudo o que se dispôs a fazer com excelência. E falando de maneira abrangente, esse episódio não só recontextualiza os episódios desse mini-arco, como também dá uma perspectiva ainda maior para as ações e motivos do Kyo durante toda a série. E é de fato admirável esse episódio conseguir fazer isso com um personagem tão bem estabelecido e que pensávamos conhecer tão bem. Mesmo que a grande maioria concorde que o Kyo não estava exatamente gritando ou precisando disso mais do que outros personagens. Antes de entrar nos episódios em si, preâmbulos, o número de sempre. Então, eu ia falar sobre aquele bait bem fraco e tudo, do Gulus lá, né, que foi zoeira e tudo, mas eu vou falar algo mais sério mesmo, a respeito dos Digimon Baby, por exemplo. E, na verdade, é mais sobre a questão, assim, de criar um Digimon novo mesmo, sabe, assim. Vai servir para ser o Baby 1, Baby 2 de tal Digimon. Que é o seguinte, cara, eu falei da perspectiva, né, de economizar tempo, sabe? Que acaba sendo algo bem útil mesmo. Mas, de outro ponto, cara, alguém aí sabe me explicar se criar um Digimon Baby mesmo, né, contando que ele faça algum sucesso, iria ser mais, como dizer assim, lucrativo? Mais boneco, mais coisa para vender mesmo, né? Mais merchandising, assim. E você mesmo, você que é o cara lá do card game e tudo. Tipo assim, ter mais cartas, sabe? Obviamente, né? Aí me lembrou de Yu-Gi-Oh! Que tem carta qualquer coisa que você for imaginar. Como que ficaria o processo, mano? Eu gosto bastante da ideia deles começarem a fazer as pelúcias assombradas de Digimon Baby. Eu acho uma ideia magnífica. Mas em questão do card game não ia importar muito, porque o card game ele usa Baby 2, eles não usam Baby 1. Não é à toa que, tipo, o menor nível do card game é nível 2, que é o Baby 2 realmente, é autoexplicativo. Então pro card game não seria muito útil. Sobre isso aí de criar Digimon novo, é o que eu tinha dito no episódio passado mesmo. Sou bem neutro com isso.
Se quiser fazer Digimon cabeça, que faça. Se quiser colocar um detalhe mínimo nele, se coloque. Mas, cara, eu tava falando, tipo assim, da perspectiva, assim, de economia, né? Porque, de um lado, você tem realmente isso, né? Fazer algo assim, mais simples, né? Reutilizar, colocar alguma coisa ou outra aqui nova, então reutilizar mesmo, não é nem colocar um detalhe a mais. Porque, né, obviamente, vai salvar mais tempo, energia e tudo. Mas, por outro lado, tipo assim, se você criar um bicho inteiramente assim, novo, né? Com tudo que seja bem feito, faça um sucesso, ele não deve ter um potencial assim, para acabar vendendo mais, né? Porque é um bicho diferente e tudo. Aí eu falei, cara, como é que ficaria? Eu, pessoalmente, ainda sou fã dos caras começarem a produzir aquelas bonecas escrotas do Kyo, do episódio do Mamimon. Pô, mano, verdade, cara. Eu só parei pra perceber isso agora. É o Kyo tentando fazer aquelas bonequinhas que ele recebe nos bolos dele. É que você falando assim, eu até que pensei nisso, mas eu pensei, na verdade, aquela parte da arena, sabe? A arena tava fazendo. Eu pensei, será que tá tentando imitar lá os bonequinhos que o Kyo tava fazendo? Talvez também a gente discutir isso quando chegar no momento do bolo de novo. E eu tô de olho, hein? Esse bolo aí é sacanagem. Né? Primeiro preâmbulo da minha parte. Aquela minha crítica sobre o quão passivo o Kaito foi com a Glowing Dawn e o quão melhor aquela cena seria se ele acompanhasse o crescimento da Glowing Dawn pessoalmente, isso me fez pensar numa coisa, na verdade. O Kaito, por acaso, sabe que o Tomoro derrotou o Clay? Porque, vamos lá, ele tacou o foda-se pro maluco, eu sei que foi isso. Ah, o Clay caiu, foda-se, meu irmão, mas... Tipo, ele não tá interessado em quem derrotou ele, ele pode não tá nem aí pro Clay, mas ele não foi pesquisar, não ficou sabendo por notícia nem nada do tipo, que o Tomoro derrotou o Clay, e ele não começou a pensar, tipo, o quê? Esse maluco aí, que não conseguia fazer nada comigo, que apanhou pra porra de um Haremon, conseguiu derrotar o Clay? E se ele não souber disso, qual seria a reação dele? Ah, cara, a gente falou tanta merda que na hora que você fala assim, o Kaito tava sendo passivo demais, aí eu já pensei, nossa. Gay. Seguindo a ideia, né, que ele tava aí no Senhor Detetive e tudo, era outra coisa, seria outro ponto para ele conectar os pontos, né? Pelo menos ele ficar pensando, Canadá, só pode ser a obra do Canadá, isso aí. Todas as estradas vão para o Canadá. Segundo o preâmbulo aqui, eu tinha falado, né, de que ninguém esperava por aquela cena do Kyo tacando foda-se, descendo a paulada em todo mundo. Mas na verdade eu lembrei de outra coisa, que sim, o pessoal pensou nisso. Pô, gente, parabéns aí pela teoria do Kyo vilão. Acho que vocês conseguiram o que vocês queriam. Meio que na verdade, daria pra falar isso desde o episódio 11, né, que a gente descobriu qual que era dele e tudo mais, e que em teoria sim, ele era um vilão. Então, não sei, eu só, tipo, esqueci de mencionar isso durante o vídeo mesmo. Pô, é verdade, teoria do Kyo vilão, que era bem prevalente antes do episódio 7. Tem isso também, eu já pensei nisso também, a teoria do que o vilão não foi tão lá interessante, mas já dava pra saber, né, que ele não seria, tipo assim, um vilão mesmo, sabe? Sendo recorrente e tudo, a gente sabia que no máximo teria, um background ou então um deslize aqui e ali. E terceiro preâmbulo aqui, voltando a falar do negócio de detetive, o Yoshi, sabe, dos 5 estrelas, cara, e o Gokumon, mano? E o Gokumon? É verdade, por que o Tomoro não perguntou pro Yoshi? Tudo bem que, né, a esse ponto ele já deve ter perguntado off-screen e tudo mais, vamos fingir que foi isso mesmo, mas... Pô, o Yoshi demonstrou um conhecimento ali, cara, passa, né, as suas palavras aí sobre... seus 2 centavos sobre o que você tem a dizer sobre o tal do macaco. Eu que inventei essa parada aí, né, do Tomoro, né? Ele poderia estar perguntando a mais pessoas assim, sobre o Gokumon e tudo. Eu falei isso, agora já tá pegando, aí imagina se se espalha por qualquer canto. Mas cara, é válido. E agora uma coisa que não é um preâmbulo, mas eu gostaria de comentar mesmo. Considero uma trivia da minha parte. Eu comentei sobre o Piranimon no vídeo passado e como ele era um Digimon meio perdido, porque tinha o Metal Piranimon lá em 2003, se não me engano, e demorou esse tempão todo aí, acho que 17, 18 anos para ter o Piranimon, mas até hoje na franquia, um Piranimon nunca evoluiu para um Metal Piranimon. De todas as coisas loucas que aconteceram na franquia, essa é uma delas. O episódio ele abre da onde o outro parou, com a Glowing Dawn indo conversar com o Clay sobre o caso atual, e o Clay esclarece o que ele sabe sobre o Soji, falando o que foi contado do paradeiro dele e de seu desaparecimento após um encontro com Kyo Sawashiro na montanha Airoshi.
E ele explica pra Glowing Dawn o pouco que ele sabe sobre o Soji e a relação dele com o Kyo. Grande parte do que ele disse já sabíamos, mas é um ótimo jeito dos personagens principais ficarem sabendo dessas informações e de tocar no assunto novamente sem parecer artificial. Em especial a parte do Epulse preto dele e o método de dominação dele ao invés de parceria com os Digimons, deixando a Glowing Dawn surpresa e a par disso antes de enfrentá-lo. Mas ainda assim temos informações novas para destacar ainda mais o quão único o homem Kuroshio Soji era, mesmo entre os 5 estrelas, sendo, assim como Honoka, sua sucessora, a edição mais recente entre os 5 estrelas. Ele apenas teve 1 ano para esbanjar de seu poder nesse cargo. O que é esquisito pra caramba, na verdade. Voltamos a questionar a logística dos 5 estrelas como organização. Porque, repete comigo, se são os 5 estrelas, é pra ter 5 pessoas. Como você fica por quase 8 anos sem ter 5 pessoas nos 5 estrelas? E eu não acho que vão querer meter mas o Soji não foi o primeiro 5 estrelas de água, porque ele existe pra amarrar essa ponta solta na história pra começo de conversas. Se for isso, eu fico maluco. Eu tava sob a impressão de que no momento que chamaram o Kyozinho de 11 anos pra fazer parte do grupo, eles tinham ideia ou estavam trabalhando pra reunir as pessoas do grupo. Eu pensava que com os flashbacks a gente veria a rivalidade do Kyo e do Kaito crescendo na adolescência deles, estilo anime de brinquedo mesmo. Que veríamos uma Rose com 19 anos no começo da carreira dela, um Clay nos 30 dele já, agora de volta ao topo do mundo mais uma vez, começando os esquemas de conspiração dele por estar farto de ser um subordinado do Wang. Mas não, aparentemente eles só chamam pessoas pro grupo quando estão afim. Aí ó, nisso que dá a fazer a organização temática, completaram um grupinho, sendo que em 1 ano ele se rompeu de novo. Foi bom enquanto durou, pelo menos. Você vai falar aqui, né, que a gente fica zoando tudo também, realmente, essa ideia assim, dos 5 estrelas, né, que não é pra ser tão literal assim, mas é mais realmente sobre uma posição mesmo, sabe, um cargo assim, ignorando assim o nome e tudo, porque a esse ponto, né, tanto já foram mais, né, apenas de 5 pessoas, como também atualmente são apenas 3, sabe? Então é meio que um cargo de 5 estrelas, o máximo 5 estrelas podem estar presentes ao mesmo tempo para este cargo, sabe? Mas não significa que tem que ser exatamente 5 pessoas sempre. Dentro da série é a interpretação mais válida no momento, mas o problema mesmo é realmente a criação deles. Você imagina, não, vamos fazer aqui um grupo. Beleza, qual vai ser o nome dele? Forças Aliadas, não sei, alguma coisa assim do tipo. Não, vai ser os 5 estrelas, entendeu? Os 5 estrelas vai ter temática, vai ser baseado em filosofia, vai ter esse frufru todo aí, entendeu? Não, porque tipo, você imagina que nessa situação a ideia do grupo, a ideia do nome do grupo veio porque eles tinham 5 pessoas para comer de conversa. Por que não, tipo, fazer literalmente qualquer outra temática com o número de pessoas que eles já têm? Que o mais engraçado, cara, é que no japonês mesmo nem é diretamente 5 estrelas, né? Eu acho que é 5 planetas no japonês, mas ficou adaptado mais para ser 5 estrelas. Acho que é algo meio para ser ambíguo, alguma coisa assim. O que você iria falar a respeito disso? Eu não acho que é tão ambíguo porque, tipo, não importa o que eles são, importa, tipo, a numeragem. Então, né, 5. Eu foco nisso, são 5, porque são 5, e são 5, e são 5. Eu não tô falando que o que eles são, assim, de objetos, se é estrela, se é planeta. Eu tô falando que, tipo assim, até o título, assim, 5 estrelas que a gente usa não é completamente a tradução mais certa, não é? Porque tanto que, né, que você foi pro Wikimon, que lá eles usam o original de tudo, tá 5 planetas mesmo, certo? Mais certo, a cena continua com a Glowing Dawn duvidando das palavras do Clay, especialmente com ele implicando que o Kyo matou o Soji, e por isso que ele saiu dos 5 estrelas. E como o Soji ele não era exatamente bem quisto, tanto pelos colegas de trabalho quanto pelo presidente, eles não fizeram tanto alarde para ele se comparado com a Rose no presente, por exemplo. Mas Clay insiste nessa ideia mesmo não tendo como saber do que realmente aconteceu naquela noite na montanha Aihoshi. Mas o que ele sabe é que Kyo Sawashiro e Kuroshio Soji eram como água e óleo. E dado o comportamento que Kyo apresentava durante seu tempo como 5 estrelas, comportamento esse ressaltado por sua aura de raiva contida em seu Epulse, não é difícil de ligar os pontos. Um cachorro louco que deletava seus alvos e batia de frente com seus rivais enquanto executava seu trabalho com excelência, e debochando da atitude da Glowing Dawn em tentar trazer o Kyo de volta, como se ele quisesse isso ou se ele sequer tivesse renunciado seus hábitos para começo de conversa. Para sua surpresa,
a Glowing Dawn se mantém decidida e no controle da situação sem abaixar a cabeça. Não foi apenas segundos, né? Uns 3, 4 segundos. Foi interessante ver o Clay falando isso tudo, né? Justo. Dedicaram um tempinho a mais no episódio, realmente. Foi o que eu falei, 3 minutos do Clay nesse episódio pra, né, a Glowing Dawn ficar por dentro do que tá acontecendo e quem era Kuroshio Soji. Por mais, né, a gente não ganha muita coisa nova com esse discurso, mas de novo é pros personagens. E é interessante ver o ponto de vista de alguém realmente na organização sobre isso, já que, né, a gente não teve oportunidade com a Rose. E com esse relato do Clay, acho que é bem seguro dizer qual era a real intenção por trás daquela fala no episódio 14 dele, sobre ele rebatendo o que o Seraph falou, dizendo que quem é perfeito de verdade ali é o Kyo. E isso era uma coisa que a gente passou pelo arco Tactics inteiro sem realmente saber qual era o significado daquela frase. Eu acho que naquele momento, por mais que, né, ele já tenha noção do que fazer com o personagem do Clay e tudo mais, era mais pra, né, botar o Seraph no lugar dele, abaixar a bola dele, sabe? Mas agora, com essa frase aí, eu acho que é bem seguro dizer que a intenção atual dessa frase dele é sobre o Kyo conseguir executar tudo com excelência, dele fazer o que ele quer. De que, tipo, se ele deseja algo, ele consegue conquistar aquilo, algo que ressoa bastante com o personagem do Clay e a frustração com a posição dele como 5 estrelas. E, né, ele vê o Kyo como perfeição porque ele sente que é isso que tá faltando nele, pra ele realmente se considerar perfeito. Cara, não importa o que uma fonte oficial vai falar a respeito, assim, do cast de Digimon Beat Break, mas esse ponto, eu diria que o Kyo, ele sim é o deuteragonista dessa série. O que você acha? Pra não falar que é óbvio, assim. Eu acho que é bem óbvio. Deuteragonista, pra quem não sabe, é protagonista secundário, vamos falar assim. Eu até daria um passo mais falando, não, o Kyo é protagonista dessa porra porque tudo que descarrilha a história também envolve ele, essencialmente. O que acaba descarrilhando a história do Tomoro é algo envolvendo o passado do Kyo também, então é isso. Eu também já fiz esse comentário antes. O Kyo já virou a história de protagonista dele off-screen, ele já teve o próprio anime dele, e ele agora tá aí participando do anime de outra pessoa. Sim. Né, cara, tem até aquela cena lá no orfanato e tudo, aparecer lá, né? O tema Hakase. E agora coincidência. Então, tem isso também, cara. E tem isso também, né? O passado dele foi mais desenvolvido que muitos outros, assim, personagens de outras séries também. Isso daí também é outra coisa. Eu vejo o motivo de estarem fazendo esse arco todo. Realmente tem bastante coisa pra explicar do passado dele. Eventualmente, né, ia ter algum elemento ou outro que eles precisariam apresentar novo na série mesmo, pra desenvolver essa história toda e tudo mais, mas eu acho que o Kyo não tá precisando muito. Ou dá pra contar uma história sobre o passado dele, mas não exatamente focar nele, sabe? Focar, tipo, no mundo no geral, do que adicionar pro personagem dele e tentar contar uma história pessoal dele enquanto elabora o passado. Daria a fazer, tipo, um processo contrário com isso. Contar a história do passado com alguns elementos do Kyo. E não, tipo, contar uma história do Kyo com elementos do passado. Daí tem isso, pô. Então, né, pelo menos com esse episódio aí já resolve bastante. Um episódio sobre o passado no arco, de 4 episódios, então é tipo 25%, já é maior que o arco Gift, pô. Não, pô, mas sério, cara. E esse episódio foi muito bom. Óbvio, né? Talvez ele teve algumas inconveniências ou falhas aqui e ali, mas o pessoal que tá reclamando muito tá exagerando. O pessoal também não tá feliz com nada, pô. Esse episódio foi muito bom, cara. Sim, foi mesmo. Tá no meio do review e tudo mais, mas sim, o episódio foi muito bom, mas aí eu realmente confesso, a minha crítica não foi com ele até agora, mas foi com o arco no geral. Próxima cena. Voltamos a acompanhar o que o Kyo anda aprontando. Do tempo que ele caminhou da Glowing Dawn em direção à montanha, já ficou de noite. Mas no meio do caminho, o estresse pós-traumático toma o controle dele, já colocando o episódio no cenário principal dele e só voltando para essa cena nos minutos finais do episódio. Loucura, mano. Esse episódio, ele foi bem honesto, né, em relação, assim, se passar no passado e tudo, né? Finalmente, né? Assim, não querendo falar nem nada, mas o nome do arco é Passado Glorioso. Tem isso, né? Outro ponto positivo do episódio, que ele tá sendo o mais honesto até agora. O flashback começa mostrando o evento que fez o Kyo experienciar a situação que mudou sua vida, sendo um dos trabalhos dados a ele pela União Mundial. E olha o Abraxas ali no fundo, olha o Abraxas. Não era no presente, gente. Especulei errado no vídeo passado.
O que faz a recompensa do Kyo ficar ainda mais inútil, mas tranquilo. E quando o Kyo pensa que o trabalho acabou ali depois dele deletar 2 Digimons nível adulto, ele é surpreendido pelo Digimon do último criminoso, Arukenimon, que o agarra e começa a drenar seu Repulse. Eu me pergunto se ele teve flashbacks disso contra o Poroganomon. É bem jobber, né? A Arukenimon também ou não? No vídeo passado você falou, não tem Jobá contra Kyo ou Dourado, então... Mas assim, eu tô falando sobre a figura da Arukenimon, né? Tudo bem. E é justo, não tem como você realmente jobar assim pro Kyo ou Dourado. Mas, ao mesmo tempo, vale lembrar, né, que o papel assim, da Arukenimon geralmente é ficar jogando mesmo. Então, meio a meio isso aí, cara. Tipo, se for por esse ângulo aí, seguir o papel de jobber dela, tá fazendo isso com excelência. E é de novo mais um daqueles Digimon gigante que consegue atacar na descrição, sabe? Pelo menos com a Arukenimon eu consigo comprar isso melhor do que o Progranomon. Nunca vou superar aquilo. Mas felizmente pro Kyo ela não dura muito, porque o Murasanemon consegue cortar um dos seus braços e deletá-la com o ataque seguinte. Já o Kyo, ele lentamente puxa uma faca de seu bolso e caminha em direção ao criminoso que o apunhalou e... Opa, olha o Abraxas ali no fundo de novo, gente, ó. Tá, piadas à parte, é muito bom ver o Kyo fazendo esses trabalhos pra realmente mostrar o que os personagens vêm falando dele há muito tempo. E isso é uma ideia bem similar com a ideia do episódio da Maki, que é realmente mostrar esse lado mais sombrio do personagem. Cara, falando da Arukenimon, eu gosto dela também, tipo assim... Ela é aquela linha mesmo de equilíbrio, sabe? Entre algo que a gente fica falando, né, que é humanoide, mas também você vê que é bem monstruosa, sabe? É da hora esse equilíbrio, assim, o jeito que fica, né? Essa rainha, aranha e tudo. Antes, cara, eu achava que ela tinha um pouco, assim... Na verdade, tem um pouco de conexão, assim, com o Vandemon, né? 02 e tudo. Mas, se você olhar, tipo assim, o rosto dela, as cores e tudo, lembra muito o Venom Vandemon, cara. Teve gente, né, que ficou reclamando, talvez não reclamando, só apontando, assim, que achou estranho, sabe? O braço dela, né? Ainda tá meio que um tipo de consciência, sei lá, enquanto ela em si foi deletada. Teve gente falando assim, não sei se estava reclamando, mas, né, uma curiosidade aí. Não, isso é radical pra caralho. Eu ia falar disso em seguida, é radical pra cacete. Sim. Muita gente ficou surpresa aí, né, que usando arma branca e tudo. Sendo que é algo, acho que já aconteceu, né, no episódio lá da Elisamon, o Haruomi. Mas é quando o Kyo fazendo isso, né, acho que acaba pegando um pouco mais, assim, de surpresa, tem um pouco mais de impacto, vamos dizer, assim. Eu acho, tanto o Kyo quanto o Haruomi só não estão usando uma arma mesmo, por causa que, né, mocinho não pode usar arma nesse anime. Tudo bem, a gente já fez um grande passo em deixar os vilões usando arma, então temos que esperar um pouquinho para os heróis começarem a usar realmente arma mesmo, em vez de, né, usar o Digimon para atirar nos outros, mais tranquilo. Por outro lado, também adiciona na brutalidade dos personagens, tipo, não seria algo tão limpo quanto uma arma, que já é bem sangrento por si só. Acho que isso ilustra bem o ponto que eles estão querendo passar com o personagem do Kyo. E, cara, outra coisa também que faz o Kyo ser um personagem, assim, goated mesmo, é que mesmo o Kyo do presente, entre aspas, assim, ele não é 100% paz e amor, assim, toda hora não, cara. Porque você lembra lá dos murros que ele acabou dando no Sunny? O Kyo, cara, ele é incrível porque realmente não é infinita, sabe, a paciência que ele tem e tudo. Quando é pro cara ser meio físico e violento, ele vai ser, tá ligado? Claro, com uma pessoa que merece, né, tipo o Sunny. E seguindo aqui com a cena, também acontece uma das coisas mais radicais em Beat Break. A gente já falou por cima um pouco disso. Que é o braço da Arukenimon atacando o Kyo mesmo depois de morta. Metal pra caralho, mano. Adorei. Colocando a natureza do Digimon de lado, eu ainda preciso conferir mais exemplos na série pra ver se isso realmente faz sentido. Eu realmente entendo o que o pessoal tá falando disso, tá criticando, porque é realmente alguma coisa inédita. Mas, sei lá, se isso aí realmente faz algum sentido ou se as leis da obra se dobraram pra esse momento acontecer. Mas, caramba, é da hora independente. Tem precedentes com contração muscular pós-morte na vida real. Lembra daqueles vídeos de peixe se movendo depois de morto? Então, é tipo isso. Cara, a gente tem caso disso aí, né? E tipo, eu acho que o Marin Devimon mesmo, ele tem partes dele que parece que é meio que separado dele. Tem vários exemplos assim, de Digimon, cara, que tem isso, mano. Tanto que, né, por isso que eu falei, deixa eu tirar a natureza do Digimon da equação pra eu conseguir, tipo, argumentar na mesma linha que o pessoal tá falando. Porque, né, cada Digimon é único, vai aparecer umas bizarrices dessas de vez em quando mesmo. E o resultado desse golpe também leva a uma outra cena muito legal,
que é o Murasame abrindo uma fenda dentro da água. Tipo, só achei legal mesmo, é diferente do que eles andam fazendo na série, serve para mostrar ainda mais a flexibilidade do Mirror World. E após atravessar a fenda, Kyo se encontra no lago de uma área montanhosa com vários de seus ossos quebrados devido ao ataque da Arukenimon e a sua queda. Mas quando Kyo parecia estar sem esperanças, por um breve momento, antes de desmaiar, ele pode observar uma garota vir em sua direção junto de seu parceiro Digimon que o encontrou, servindo como um gancho para a próxima cena onde somos formalmente apresentados aos personagens centrais dessa história além do Kyo e do Kugarmon, começando pelo Luxmon, fazendo sua estreia em anime falando demais pro Kyo ali, todo enfaixado. E tem uma coisa que é interessante que esse episódio faz pela duração toda dele, ele faz referência / paralelos com cenas do episódio passado principalmente. Essa cena ela é muitíssimo parecida com a cena do Kyo sendo socorrido pela gangue do cogumelo episódio passado. Até em questão de composição, ponto de vista. E tipo, eu tenho poucas críticas com esse episódio, eu acho que só 2 realmente. Que eu não fui muito fã e eu acho que podia dar uma melhorada, mas tipo, uma delas não é nem tipo, pelo que o episódio faz, é pelo que o episódio não faz. Tem uma cena, acho que vai ficar infame, que a gente fala mais pra frente, que é o negócio lá do bolo, mas chegamos lá também. Porque os baby que aparecem aí são o Kurimon, o Botamon e o Giarimon. O que esses babies, eles também estão presentes na cena da gangue do cogumelo resgatando o Kyo no episódio passado, exceto o Botamon, por algum motivo. Por que o Botamon não tava na cena também? Tipo, você tem a impressão de que seria um dos mais, tipo, básico e fácil de colocar ali. Inclusive a gente viu um Botamon no Nirinsu já. É o ponto principal do episódio de apresentação daquele lugar. Então, tipo, por que o episódio passado não colocou um Botamon ali pra fazer paralelo com essa cena também? Então, tipo, é mais culpa do episódio passado do que desse? Ou também pode ser culpa desse por não ter usado os baby do episódio passado? É um bagulho muito besta, mas esse tipo de detalhe que eu me sinto obrigado em apontar. E vamos lá, ainda nisso de frases repetidas, eu posso estar enganado, porque não é algo que eu conferi direito. As frases da Karin e do Minoru parecem ser diálogos reaproveitados do Kyo em episódios passados. Só o fato de me darem essa impressão, essa sensação, já me diz bastante sobre eles. Do quão importante eles foram pro personagem do Kyo e como essa ideia geral moldou o caráter dele. Quando a gente tava assistindo isso pela primeira vez, ela lembrou um pouco assim o Canada, sabe? Assim, o cabelo, assim, até o formato também, os olhos lembravam um pouco. Eu falei, não, eles colocaram isso talvez só ou por coincidência mesmo, ou não tem muita coisa por trás. Mas foi um detalhe curioso. E assim, cara, é uma personagem muito fácil de gostar também. E eu vi que o pessoal gostou bastante dela, sabe? E quando você faz um personagem simples, mas né, você coloca aquela alma no personagem, fica muito memorável. É fácil de gostar de personagem assim. Isso do Canada eu acho exagero. Eu consigo ver as semelhanças, mas né, não é como se, sei lá, todo personagem loiro que aparecesse fosse relacionado com a Izumi ou o Makoto, por exemplo, tá ligado? Oh meu Deus, a Izumi confirmada como mãe do Makoto, meu Deus! Não, sabe? A mãe da Huri! Tipo, a mãe da Huri! A mãe da Huri realmente foi referência, cara. Não é possível. A mãe da Huri real foi referência, né? Considerando o episódio e tudo. Mas tipo, né? Isso daí de novo volta para aquilo que eu falei. Ah, não, o Canada ele é responsável por cada chinês que morre. Então, não, sabe? Meu irmão, o Canada foi o motivo por que o Lucemon caiu. O Canada é o motivo da rebelião do Lucemon, pra você ter ideia. O Canada é o motivo dos Royal Knights terem se unido pra começo de conversa. O Canada é o motivo do porquê a gente não tem até hoje o que saiu daquela porra do Ogudomon. O Canada é o cara que manipula o cachorro do Nakayama, pra você ter ideia. Tipo isso da Karina, cara. Nossa, mano. Eu não acredito nesse tipo de coisa nem nada, mas, cara, se eu encontrasse um anjo, eu gostaria que ele tivesse o rosto dela. Analogia proposital. Se eu não soubesse que ela iria morrer, eu me permitiria gostar mais dela. Pô, cara, ela chega cuidando e abrigando alguém que ela nem conhece e mesmo quando o Kyo recusa esse tratamento, ela insiste pra ele tomar cuidado com movimentos bruscos por causa das feridas dele. E igualmente incentivando o Kyo a descansar, somos apresentados ao outro personagem relevante para essa história, Minoru, que junto da Karina se apresentam formalmente pro Kyo e o introduzem ao Nirinsu, uma instalação universitária que foi abandonada depois do incidente da Ilha de Kano.
E o antigo proprietário desse lugar é implicado sendo como alguém próximo ao Minoru, que é o responsável do lugar. E acho que aqui é um ponto pertinente pra falar disso, os babies que o Minoru tá carregando. O cara é fã de dinossauro, eu posso dizer isso. Isso dos baby é bastante interessante, a gente não tem uma pista da origem deles nem nada, mas a comunidade tá fazendo várias analogias com essa combinação dos babies em específico e os possíveis significados dela. O mais prevalente no momento sendo Digimons notórios por terem Dark Evolutions. E isso serviria de contraste à natureza do Minoru e daquele lugar. Pessoalmente, eu não acho que tem muito que dissecar aqui, principalmente o Botamon, Digimon do povão. Tenho a impressão de que qualquer coisa pode vir de um Botamon, mas beleza. Fora que Dark Evo não é algo especial, qualquer Digimon maltratado o suficiente fica do mal depressivo. Ou os dois. Nenhum deles evolui também pra ter algum tipo de conformação com isso, mas a esse ponto eu só tô sendo cuzão com quem pensou nisso. Próxima cena, você tem a Karina explicando a história deles pro Kyo. Ela ainda não sabe disso, mas assim como o Kyo, ela é um dos órfãos do incidente da Ilha de Kano. E que ela veio a chamar o Minoru de pai porque ele a adotou e deu moradia e cuidados pra ela depois dessa tragédia. Assim formando uma família. Aqui também tem uma fala muito boa do Kyo dizendo que ela fala demais, reflexo espelhado, alguma coisa. Também tem outro detalhe aqui que eu notei na hora, que é o avental do Minoru, que eu jurava que tinha visto o Kyo com isso antes. Eu só por algum motivo não tô conseguindo lembrar qual episódio isso acontece, mas eu tenho certeza de que o Kyo já usou um avental assim. Tem até modelo oficial, pra você ter noção. E a partir desse momento até o fim do flashback, a gente acompanha o crescimento da relação do Kyo e como a gentileza dessas pessoas acabou dobrando e convencendo ele. Começando com a cena do Luxmon rindo dele, usando uma camisa rosa, estilo Vegeta mesmo. Não, mano, isso daí foi incrível. Deve ser referência, cara, não é possível. Honestamente, Kyo, foi um upgrade. Cara, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei assim, tá aí, ó, lembrando aquela cena do Vegeta, né? Com a camisa rosa em Batman. Agora imagina o seguinte. Aquela roupa lá mesmo, no Kyo dourado, com aqueles detalhes dourados, só que a camisa rosa, assim mesmo. Aí imagina, ó o drip, ó o deus do drip. Ele decide se isolar em um dos quartos do Nirinso, o mesmo que vimos ele tirando a roupa de 5 estrelas dele no episódio passado. E o Kugarmon percebe algo de diferente na atitude do Kyo. Algumas cenas depois, temos a montagem dos momentos que o Kyo compartilhou com a Karina e o Minoru nesse tempo, que ele precisou ficar lá para se recuperar. E assim como a gente, ele vai aprendendo o que esses personagens gostam, qual a rotina deles, seus hobbies e como eles decidiram compartilhar tudo isso com o Kyo e abraçar esse completo estranho como parte da vida deles, mesmo que esse estranho acredite que ele não merece nada disso, pois assim que ele sente que suas feridas sararam, à tarde da noite ele volta a trajar sua roupa de 5 estrelas e decide sair da vida dessas pessoas, mas uma dessas pessoas o impede. Karina diz que ele não precisa ir embora porque já o aceitaram como parte de sua vida, independente de qualquer mal que ele possa causar ou trazer, mesmo que ele seja estranho e assustador como Luxmon ressalta. E quando Karina insiste, Kyo diz para que ela não o toque, não por algo mesquinho ou porque a vê como alguém indigna, mas sim porque ele se vê indigno de seu afeto. Eu não pertenço a um lugar como este. Eu sou um cleaner trabalhando para a União Mundial. Digimon e pessoas inconvenientes, eu matei todos eles, sem diferenciar aqueles que lutam e daqueles que pedem misericórdia, um atrás do outro. Viver feliz com seu Digimon como uma família, eu não tenho jeito de viver assim. E mesmo tendo escondido isso por tanto tempo dessas pessoas, Karina não deixa que isso impeça Kyo de encontrar o que lhe faz feliz. Provavelmente no maior momento de inteligência emocional da série, ela consegue ler o Kyo como se fosse um livro. Atrás de todo esse sangue e escuridão, há um homem de coração gentil que não quer mais machucar ninguém. E que, se é isso que ele realmente deseja, isso pode se tornar uma realidade. Afinal de contas, ninguém precisa do direito de ter uma família, e como sua família, eles sempre estarão ao seu lado. Num momento que, assim como o Kyo, me fez chorar enquanto eu reassisti o episódio para fazer esse vídeo. Eu queria não me autoflagelar gostando dessa personagem, porque a primeira coisa da prévia desse episódio foi o Digimon dela morrendo, mas, caramba, esse anime não me dá folga. Cara, eu gostei dessa construção genuína, sabe, de laços entre esses personagens, assim, porque você viu, né, que demorou um pouco, que eu realmente tem que começar a gostar, se acostumar e tudo, e ele ainda sente o peso, né, do passado dele e tudo. Então,
Cara, essa construção assim mesmo, cara, dos personagens, os laços, né, tanto literais quanto figurativos, foi muito boa. Não demorou tanto, né, mas também não foi aquele flash, assim. E você viu que cada momento, cada coisa contribuiu para isso. E tem esse lance assim, do Kyo, né, aquele ditado dele que não é tarde mais, assim, ainda há tempo da pessoa acabar se redimindo, se tornar uma pessoa melhor e tudo. Né, a gente sabe com quem que ele aprendeu isso tudo. E existe, né, a ideia de, tipo assim, um extremo que realmente é o oposto disso tudo. É uma pessoa que não existe uma salvação para ela, né, Soji. Porque você vê, cara, que o Kyo realmente ele sente assim, um peso. Não é como se ele estivesse fazendo aquilo na maldade, assim, numa frieza. Era algo para ser meio rígido e disciplinado. E ele sente, de qualquer forma, o peso e remorso nisso. Um completo oposto do Soji. Porque, realmente, cara, se tiver um tipo de redenção pro Soji nesse tipo, ainda não, cara. Você tem aquela frase no começo do episódio do Clay comparando o Kyo e o Soji como água e óleo. Então é muito bom ver esse exemplo realmente sendo mostrado. Né, você também sente isso da redenção do Kyo, porque quando criança, né, ele tinha muita raiva por causa disso, ele sentia que ele não tinha lugar a pertencer, ele só precisava daquilo de detalhe de mão realmente para descontar a raiva dele em algum lugar. Mas com o passar do tempo ele foi começando a criar remorso disso. Mas mesmo assim ele se sentia preso nessa situação, ele sentia que depois de tanto tempo ele não tinha salvação, ele não pode sair impune. Mas aí não, aí ele finalmente encontra pessoas que aceitam ele pelo que ele é e enxergam que ele pode decidir o que ele quer para a vida dele. E dando essa conformação de que se ele realmente quiser isso, ele pode tornar isso uma realidade. E é um momento muito bonito, cara. E foi um momento muito bem construído também. A gente conhece esses personagens nesse episódio. Tem menos da metade do episódio para desenvolver eles, a relação deles com o Kyo e tudo mais. E, tipo, não parece nem excessivo e nem diminuto. Não parece realmente que foi perfeito o tempo que deram e as cenas que escolheram para ilustrar essa história com o Kyo. E, de novo, eu aplaudo o episódio por isso, cara. Eu não tenho que falar mal do episódio, exceto esses detalhes besta aí que eu fico comentando. Cara, esse papo aí do passado do Kyo, né, quando ele era criança e tudo, era bolado e tudo, o motivo de acabar deletando os negócios. Eu pensei aqui, mano, no episódio do Haremon lá, né, da morsa zumbi azul e tudo, teve aquele momento que o Tomoro, né, ele tava puto com o Gekomon, ele falou assim, ninguém, ou você nunca entenderia o que é ter um membro da família que recebeu Cold Hard por um Digimon. Aí nesse exato momento aparece o Kyo, assim, olhando, assim, sabe? Você tinha apontado isso, né, e foi passando. Aí você pensa, cara, será que alguma coisa aconteceu assim na vida do Kyo, que um Digimon fez algum mal assim à família dele, né? Acabou congelando mesmo, ele acabou descontando essa raiva toda, deletando os bichos aqui e ali? Pode ser. A gente também, no episódio passado, acabou de receber confirmação sobre os pais do Kyo. Talvez realmente seja alguma coisa assim do tipo. É uma linha meio jogada do Makoto ali. Tudo bem, o personagem ele tá errado. O personagem pode estar errado. Não é culpa da série nem nada. Eu acho que não seria o caso. O Kyo reagir daquele jeito porque algo assim aconteceu com ele. Porque a gente tem confirmação de que ele matava as pessoas. Não, tipo, dava cold heart nelas. E os pais dele também são ditos como mortos. De novo, são ditos pelo Makoto que tá errado. Então, talvez realmente tenha alguma coisa aí. Talvez o incidente da Ilha de Kano deixou eles com cold heart e é isso. Se bem que eu acho que isso não estava planejado desde o começo, se for o caso. Eu acho que aquela cena ali é pra realmente mostrar que o Kyo já passou por alguma coisa parecida, já viu alguma coisa assim, mesmo que não necessariamente tenha acontecido com ele. Sim, sim. Outra coisa que eu ia falar, cara, é sobre a ideia assim, do Souji, né, e o Tomoro. Que, por exemplo, o Souji, ele é retratado sendo meio que uma anomalia, certo? O impulso dele, essa psicopatia dele e tudo. Aí você pega, por exemplo, o Tomoro. Tem um caso, né, meio que parecido, até a Miharu também, né, que a gente já falou, assim, mas bem mais leve, sabe, em comparação, assim. Aí você pensa, assim, que o Tomoro, ele acabou sendo salvo, certo? Ele não era um extremo, assim. A Miharu, né, ela tá passando por um processo um pouco mais complicado, mas o Souji, ele é como se fosse, tipo, uma anomalia mesmo, certo? E nele não tem esse tipo de redenção, assim, até agora. Espero que nunca, na verdade. Acaba até apontando, cara, uma ironia, hipocrisia mesmo, sabe? Na União Mundial, que assim, eles tratam os Digimons, nossa, são falhas, são bugs e tudo. E uma pessoa, tipo, o Souji, né, é tipo contratada, trabalha lá e tudo, e faz
chacina toda. É uma ideia bem prevalente, na verdade, você comparar o Tomoro ser chamado de erro com pessoas realmente que têm dificuldade, algum tipo de doença, e são isoladas da sociedade por causa disso. Então, você tem o Soji que eles consideram Digimon como erros, mas colocam o Soji para trabalhar na organização dos cargos mais altos possíveis. Eu diria que realmente é hipócrita da parte deles, mas eles perceberam que era um erro, eventualmente. Assim, né, o Kyo capou um maluco, eles apagaram o maluco da existência. Então eles pensaram, não, ok, o cara ficou aqui por um ano, já fez toda essa merda, beleza, a gente errou, vamos tentar apagar isso. Quem convidou esse maluco aí? Ah, fui eu, beleza. É que, tipo, eles não admitem tantos erros assim deles mesmos, sabe? Porque eles acabam criando erros aqui e ali também. Mas ele falando aqui, cara, que realmente o Soji ele seria assim, um exemplo extremo, né? De um Tomoro assim, que não só não teve redenção, salvação, como também nunca teria, se for parar pra pensar. Então é algo até meio assim, sensível, para não dizer polêmico, porque, né, cara, não é todo mundo assim que tem uma chance mesmo, seja ela por escolha ou seja por algo inato dela, sabe? E o Soji, ele representa assim, não algo assim trágico, mas, né, volta àquela ideia que a gente ia falar assim, de uma natureza meio que fria, sabe, do mundo de Beat Break. Porque acaba gerando assim, né, uma pessoa ou ela nascendo desse jeito, né? Não foi algo assim, uma escolha dela, e infelizmente não é uma pessoa que, né, pode ter um cargo tão alto desse jeito. Parece a vida real. Ó. Também tem outra opinião que o pessoal tá tendo sobre o Soji. Do mesmo jeito também que era com a Mihara, eu tenho uma opinião bem sólida sobre isso, e eu discordo completamente do que a fandom tá falando sobre isso, mas chegamos lá, é bem breve. Estou esperando. Vamos lá. E depois dessa cena do Kyo decidindo ficar com as pessoas que trouxeram esperança para a sua vida, um tempinho já se passou depois desse momento, porque é o aniversário do Kyo. Aê, dessa vez realmente é. Com as informações que deram no episódio, em especial o Clay dizendo que o acidente aconteceu 5 anos atrás, e o fato do Kyo não ter feito aniversário no presente, significa que esse é o aniversário de 18 anos do Kyo. E chegamos, né? Na tão aguardada cena do bolo. O que fez o Kyo ficar catatônico e decidir ir nos túmulos perto do Nirinso foi a coincidência absurda do bolo da arena ter a mesma identidade visual desse bolo. Né, assim como o assunto dos babies, tem gente tentando conectar como essa coincidência aconteceu, e vai desde um tipo de decoração comum até o Kyo já fez um bolo parecido antes. Levando em conta que a Arena fez 16 anos em menos de uma semana do começo da série, é bem provável, e eu gosto de ambas as explicações, mas no final do dia não é nada demais. A gente também falou por cima da ideia das bonecas com a Arena e o Kyo, seja lá quem inspirou quem. Né, nesse bolo tem algo faltando? Tem algo estranho nesse bolo aí? Será? Pecado, cara. Tiraram o Cougarmon, mano. Por quê? Por que ele não tá no bolo? E, tipo, isso daí é incrível. Eu olhei pra esse bolo aí e eu pensei, na hora, tipo, imediato, não tem alguma coisa de errado nisso aí? É o tipo de erro que não passa despercebido, sabe? Tem que ser proposital aquilo. Alguém parou e desenhou esse frame aí por 2 horas pra ficar bonito do jeito que ele ficou. Como que não notaram isso, sabe? Não foi, imagina o Cougarmon apontando isso. Ei, cadê eu no bolo? E o Minoru, desculpa, eu não tinha massinha pra fazer a boneca. 2 desculpas bem bobas aqui, cara. A primeira é ainda mais boba ainda, é bem zoeira mesmo. Vai ver que tá, sei lá, no fundo assim do bolo mesmo, tá ligado? Surpresinha e tudo, imagina. Agora, a segunda desculpa, cara, seria tipo assim, era o Nirinso, né? O pessoal do Nirinso lá e os baby preparando o bolo assim, aniversário ao e pro Kyo. Tá entendendo? Não era assim pro Cougarmon, que é uma entidade separada dele. Tá, o reflexo, mas não é ele, pô. Não é aniversário do Cougarmon, é aniversário do Kyo. Tá entendendo? Seria assim, o mais próximo possível. Tá aí. A única desculpa assim, que você poderia colocar nisso. Eu acho que eles só foram malvados com o Cougarmon. O Minoru tem alergia a gato e não gosta dele. Isso ajuda na ideia do trauma do Kyo, na verdade. É o ponto principal pra esse argumento. Que é o fato dele tá vendo tudo se repetir com a família dele. Tudo que aconteceu com essas 2 pessoas tá acontecendo de novo com a Glowing Dawn de maneira assustadoramente similar. E o Soji, do ponto de vista do Kyo, simplesmente apareceu do nada, mais forte do que nunca.
o que acabou só piorando esse trauma. Por isso que ele não tava nem acreditando no que ele tava vendo. Realmente tudo aquilo ali parece mentira. Óbvio que essa coincidência toda é tudo culpa do Canada. Ele está por trás de tudo, esse Canada, é tudo culpa dele. Ele está atrás de você, da sua mãe, da sua tia, atrás do seu armário, atrás da sua criança, até atrás do Nakayama ele tá. Certo, continuando aqui, o Minoru, então, provavelmente agora a par do que o Kyo fazia, diz que não importa o quão sombrio o passado seja, não há uma noite que não acabe. E para que Kyo sempre se lembre dos laços que construíram, a Karina dá de presente o Shimenawa que o Kyo do presente sempre carrega consigo, como uma prova de que eles são uma família e que Kyo jamais estará sozinho. E esse presente faz essa noite ser inesquecível. Title Drop! Corta a cena para outro dia, não necessariamente o dia seguinte, o episódio não dá uma data exata para isso, onde o Kyo e o Kugarmon estão esperando para que o restante de sua família volte, mas subitamente Luxmon aparece à beira da morte pedindo ajuda para Kyo. E depois de avisá-lo onde Karina e Minoru estão, ele desaparece nos braços de Kyo. E com isso, Kyo corre desesperado para o lago e, para sua infelicidade e choque, ele encontra o Minoru já morto e a Karina à beira da morte, não muito diferente de como foi encontrado por ela uma vez. E nos seus últimos momentos, ela junta força o suficiente para dizer para o Kyo correr, pois quem fez isso foi uma pessoa com o Digimon que estava atrás dele. Provavelmente deve ter sido um momento mais dark, assim, dessa série até agora. E um dos momentos, assim, realmente mais pesados, assim, da franquia inteira, cara. Não, concordo completamente. O que vende a cena é o desespero do Kyo, realmente. Eu tentei não me apegar a esse personagem. Beleza, ela é bonitinha e tudo mais, ela é um anjo, mas ela vai acabar morrendo, então melhor não. Mas aí eu reassisto o episódio, eu vejo essa cena, não dá, cara. Eu me sinto muito mal. Isso é uma coisa boa, tá? Eu me sentir mal é bom, porque o episódio consegue passar essa emoção muito bem. Justíssimo, porque, né, upscale aí pro Soji, né, em questão assim, de vilão e tudo, porque, mano, é um monstro mesmo, maluco. Ele é mais monstro do que os próprios Digimon. E é o episódio que ele menos aparece até agora, mano. É incrível. É aquele filho da puta que tá assombrando a narrativa da série. E falando nele, né, o Kugarmon, ele sente o cheiro do Soji bem perto dali, e eles vão em direção ao Soji, que tá ali na maior tranquilidade, de boa, ali andando com as mãos no bolso, com capuz assim, chutando pedra, procurando pelo Kyo. O cara não tem muito o que fazer da vida realmente. Aí, né, acontece a cena do pôster com o Kyo indo em direção ao Soji com a mão dele toda melada de ketchup, e o Soji, tipo, sorrindo, com a mão no bolso, assim, falando: ah, então você tava aqui, Kyo? Tava te procurando, cara, sabia? E caramba, se eu soubesse o contexto desse pôster pra começo de conversa, rapaz, Kyo, ele deixa o Soji se explicar ali, ele pergunta o que ele tá fazendo por ali, e ele deixa, tipo, o cara descarrilhar completamente na explicação dele. E alguma coisa mais sinistra, na verdade, do que eu pensei que seria, tipo: ah não, eu cheguei aqui, tava te procurando, eu achei uns Digimons aí no meio do caminho, decidi matar eles, e veio gente querendo me impedir. Matei eles também, porque eu tava afim. O cara trata Digimon como se fosse formiga, sabe? Sim, cara, é isso mesmo. Porque, tipo, o Soji, ele não é, tipo, um vilão com Butch Urchill que tá mimado, né? E ele sente, nossa, uma raiva intensa, um ódio, um rancor, assim, por Digimon específico. Não. Essa indiferença que ele tem, essa apatia, essa frieza toda, é só um jogo pra ele, assim, um jogo que ele não consegue se satisfazer, sabe, com isso. O Soji não tem um motivo de verdade pra fazer o que ele tá fazendo, não tem como colocar nenhuma justificativa por trás daquilo, porque o personagem dele não é tão profundo assim. Tipo, é isso, ele é um psicopata, ele não precisa de desenvolvimento ou profundidade. É um ótimo jeito de mostrar isso do personagem dele. Um jeito tenebroso de mostrar isso do personagem dele, na verdade. E inicialmente também ele esquece daquilo. O Kyo pergunta pra ele, ele só responde: eu tava aqui te procurando, achei uns Digimons e matei eles. E o Kyo ali: você não tá esquecendo de mais nada, não? Você só fez isso? Ele tipo: teve aquelas outras duas pessoas. E tipo, eu tenho a impressão de que se o Kyo continuasse perguntando, ele ia começar a listar o que ele fez no dia, tá ligado? E depois a explicação completamente apática do Soji, em contraste total, as emoções do Kyo começam a ferver, e o repulso dele começa a brilhar de um jeito que nunca vimos antes. E eu até diria que começa uma luta entre ele e o Soji, né? O Soji consegue reagir na hora, consegue perceber que o Kyo vai querer batalhar com ele ali, mas
Não, desculpa, não teve uma luta aí, gente. E o Soji, tipo, imediato, em 1 milissegundo, ele consegue se ver sendo morto, cortado ao meio pela espada do Murasame. Tipo, e é realmente um visual muito chocante no episódio. Eu pensei que aquilo estava acontecendo literalmente do quanto venderam bem essa cena. E, tipo, é legal ver do ponto de vista do Soji como ele realmente se sentiu naquele momento. Ou, a primeira sensação que ele teve durante toda a vida dele, aparentemente. E o quanto isso deixou ele obsessivo e maluco por buscar essa sensação novamente. É uma cena bem parecida, na verdade, com a da Rose no episódio 38, que, ela sentindo a morte dela. E, em seguida também a gente vê o Piranimon, que de um jeito ou de outro é o Digimon que ele se identifica no momento. Não teve nem chance ali. O Digimon mais forte que o Soji conseguiu não conseguiu aguentar um golpe do Murasame. Você diria que esse é o golpe do Murasame mais forte na série até agora? Cara, essa do Murasame é clássica. Tu reviveu uma clássica aí agora, viu? Não, mas realmente foi o Digimon mais forte que o Soji conseguiu nesse 1 ano que ele tá com 5 estrelas. Se é que ele já não fazia isso antes. Que realmente o negócio dele é seleção. Ele vai um mais forte que o outro. E o mais forte dele foi o Piranimon, realmente, que a gente viu no episódio passado. Pontos pro que você disse, na verdade, que o Piranimon combina muito como um reflexo do Soji. Você realmente achou, que por 1 milissegundo o Soji foi fatiado aí? Achei, cara. Eu pensei que era verdade. Eu ia ficar doido pensando nisso. Meu Deus, como ele se recuperou dessa? Eu também. A ideia que eu pensei, foi cortado e vai arrumar um jeito de ir pra isso. Porque, tem a ideia, o maluco voltou à vida e tudo. Sei lá, não é algo impossível, considerando as loucuras que tem. Mas depois fala, não, cara, é uma ilusão isso aí, é uma ilusão. Só pode ser uma ilusão. Power Guidão. Aí, ó, por isso que ele tem esse tanto de cinto aí, pô. Ele tá usando o cinto pra segurar as partes que o Murasame fatiou dele. Eu compro essa, mano. Faz sentido isso aí. E daí, aí acontece a cena da cachoeira, realmente. Finalmente vemos ela em sua completude. Mas depois de tudo isso, finalmente a gente tem a reação dele. Que ele tá em êxtase. Ele não quer nem saber do que tá acontecendo ali. Ele ainda tá vivendo aquele momento. Ele ainda tá vivendo a ascensão de morte dele. E tá pedindo desesperadamente pro Kyo falar o que ele fez. Como ele fez aquilo ser possível. Enquanto o Kyo literalmente segura ele à beira da cachoeira pra jogar ele pra morte, basicamente. Eu gosto muito dessa cena porque não é alguma coisa dramática pro Soji nem nada. A gente já viu algumas vezes também, então é bom que eles não quiseram vender ela como o ponto principal do episódio nem nada. Tava no pôster também, afinal de contas. Caramba, eu gosto muito de ver, tipo, o Kyo não fazendo um discurso nem nada, ele não cuspindo na cara do Soji, alguma coisa assim do tipo. Não, ele só deixa o cara aí. Ele percebe que ele não tem como discutir com aquele maluco. Essa parte aí, na verdade, que eu queria comentar mais a fundo da cena aí da cachoeira, é mais por causa que, tipo, eu tô vendo o pessoal falando que o Kyo acabou criando um monstro no Soji, ele acabou piorando o cara. Que tem essa ideia, nossa, se o Kyo tivesse finalizado ele ali, nada disso teria acontecido. O que eu acho uma ideia errada por vários motivos, vamos lá. Primeiro que o Kyo pensou que ele tinha finalizado o maluco. Ele achou que ele tinha morrido. Ele, no presente, está desacreditado que tudo aquilo está acontecendo. E segundo que isso é um argumento meio besta, na verdade. Não, se ele tivesse matado o cara, nada disso teria acontecido. Do mesmo jeito, se você matasse qualquer personagem, nada, o que ele fez teria acontecido no futuro. Sabe, eu acho um argumento meio besta. Mas tá, o ponto que eu quero chegar aqui realmente é o que o pessoal tá falando do Kyo ter piorado o Soji. Eu discordo completamente disso. O Kyo não piorou ninguém. O Soji, ele sempre foi desse jeito. Ele não teve uma mudança de atitude. Aquilo não mudou o Soji. Esse é o ponto. O que aconteceu ali foi que teve uma troca de objetivo. O Soji só começou a focar em outra coisa. Ele finalmente conseguiu sentir alguma coisa na vida dele. Então, agora que ele sabe onde tirar isso, ele tá indo atrás disso. Ele sempre foi um filho da puta, pelo que a gente sabe na série. É a mesma coisa da Miharu também, do pessoal falando, não, o Mephismon tá manipulando ela. Porra nenhuma. Sempre foi desse jeito. Você fala que, cara, que é interessante você ver assim, o Soji, ele ganhando algum tipo assim, de objetivo, então trocando esse. Porque mostra que ele não é só um personagem nosso, super raso, assim. Ele não se desenvolve. Ele tá se desenvolvendo de um jeito ou de outro aí, sabe?
Foi um marco que ativou algum tipo de interesse que ele tem, algo que ele nem mesmo sabia que tinha, sabe? Tá entendendo mais ou menos? Acaba adicionando uma camada mais do personagem. Entendo completamente, na verdade. Ele finalmente achou um propósito pra vida dele. Foi um desenvolvimento de personagem negativo pra ele. Tipo, não necessariamente que ele ficou pior, ele só ficou mais intenso. Ele finalmente achou alguma coisa pra lutar. Ele achou alguma coisa pra buscar realmente agora. Essa coisa veio até ele, assim, do nada. Ele ficou em êxtase e agora ele quer isso de novo. De novo, é como um adolescente experimentando uma droga pela primeira vez. Mas, de novo, eu não acho que o Kyo, de algum jeito, é responsável, né, pela monstruosidade do Soji. O Soji, ele sempre foi desse jeito. Se não fosse pelo Kyo, seria por outra pessoa. O Kyo realmente foi o único que conseguiu fazer ele sentir isso. Lá ele. Daqui a pouco, o pessoal já vai estar culpando já a Rose, ou então até o próprio Kubo por isso tudo. O cara, não vou falar porque é óbvio, né? É óbvio que é culpa do cara também. Então, tipo, não é a culpa do Soji, sabe? Os caras, não, tadinho dele, gente, ele é psicopata, ele nasceu desse jeito, ele não pediu por isso. Tadinho dele, gente, não é culpa dele. Ah, menos, por favor. É o mesmo negócio da Miharu de novo. Puta que pariu, eu tô ficando maluco. A Miharu, por exemplo, foi algo completamente oposto, né? Tem a questão da idade dela, o processo que ela já tá indo já, né? Que ela já tá pagando já. Agora o Soji é um lado assim, mais algum lado trágico e frio da natureza, que ele foi criado desse jeito. No mínimo era pra estar preso, sob constante vigilância, sabe? Mas não, tá ali, vai fazer o que bem entender. Então, a ideia do Soji, assim, do vilão dele, é que ele realmente não precisa, sabe? De algum tipo de objetivo concreto, porque ele mesmo pode mudar os objetivos dele, igual o caso aí que teve, né? Ele acabou escolhendo ter outro objetivo, o caso do Kyo. Então ele não tem, tipo, uma meta específica, igual o Clay tinha, por exemplo, né? Que era destronar o Aang e tudo. Então, realmente, mano, o que faz o Soji ser mais perigoso, assim, tudo, é a capacidade dele de continuar evoluindo, sabe? Considerando que, né, ele tá livre, ele não tem bloqueios, assim, de culpa, de medo, nem nada. Tô começando a me convencer a gostar do personagem do Soji, é o que eu falei. A cada episódio que passa eu gosto mais dele. E o próximo episódio é o clímax do personagem dele, então vamos ver onde que eu vou acabar colocando esse personagem no meu ranking de favoritismo, mas eu realmente começo a gostar mais dele por causa disso, porque, né, eles são honestos com o personagem. Tipo, ele não é tão profundo assim, ele tem uma motivação mínima, mas é uma motivação que convence. A história é mais sobre realmente o Kyo do que sobre ele, então o foco é realmente no que o Kyo sente, e não, né, na apatia do Soji. Não tem uma redenção, não estão querendo barrar ele de fazer maldade nem nada. É um personagem, assim, reto, direto e objetivo. Sim. O que eu acho que para um arco reduzido e enxuto que nem esse funciona bem. Eu só queria que tivesse uma preparação para ele antes. E não a frase do episódio 22 do Kyo que compensa isso. Pra você ter ideia, o Soji, ele é um personagem mais digno e memorável do que o Seraph. Sim, eu sei, a barra tá muito baixa, mas, né, primeiro que veio aqui por causa de exemplo, cara. E, cara, eu considero o Soji já talvez o meu top 10 de favoritos do Beat Break. Falo mesmo, mano. Sou doido, cara. Sou meio louco também. O cara é doidão, mano. O seu Soji doidão, mano. Caralho. Vai, fala pra mim, por favor. Fala, cara. Vai, mais um. Você tá falando pra alguém que gosta da louca, cara. É óbvio. E certo o Kyo, então, simplesmente deixa o cara aí, deixar que a própria natureza cuide dele. Colocaram ele no mundo, então ela que tire ele também. Não tem como fazer ameaças, não tem motivo de fazer um discurso ali, nada. Só deixa, nada, Soji. Essa piada você fez com perfeita, cara. Não é? Já que a mãe natureza criou o Soji de jeito, ela pode tirar ele também, não é mesmo? E com isso, agora o Kyo desolado fica de joelhos e começa a chorar. Nossa, cara, de novo, é um choro agonizante, mano. O Yohei Asakami, parabéns, você merece um aumento por essa performance com o Kyo. E é isso, é essa cena que eu tava pedindo, cara. É por isso que eu falei que eu tava errado no começo do vídeo. Eu queria ver esse tipo de coisa. Eu queria ver esse tipo de coisa no presente, mas no passado também é necessário pra realmente vender o trauma do Kyo. Eu ainda discordo da atitude dele no episódio passado,
mas pelo menos agora eu entendo. Pelo menos agora eu sei o porquê ele decidiu fazer tudo aquilo. Eu apreciaria muito se tivesse acontecido um episódio antes da birutagem dele, mas eu entendo agora. E com isso, o flashback do Kyo fecha, voltando pro presente, pra cena do começo do episódio que a gente viu ele pela última vez, com ele decidido e indo em direção novamente à montanha roxa e à cachoeira que traz essas lembranças do passado dele tão vividamente à tona. E quando ele realmente chega no lugar, ele vê a sua família completamente derrotada. Enquanto isso, Soji Kuroshio está lá de pé, pacientemente o esperando, como se nada daquilo realmente o tivesse incomodado. Olha, essa cena é muito boa se a gente não descobrisse o que acontece em seguida nela na prévia. A cena dos Jobber aí, né? Glowing Jobber! Glowing Down, mas dessa vez o Down é de pra baixo. Monarca Elisamo abatido. Aí, né? Pelo menos eles criaram coragem pra isso. Mas, cara, eu culpo bem mesmo a prévia. Por conta disso, a gente vai falar da prévia, né? Obviamente, mas sei, eu acho que em relação a isso tudo também é neutro, porque, né, mostra o quão perigoso o Soji é. Ou seja, é um job mesmo. É uma situação pior ou no mesmo nível do da Rose? Eu acho que a Rose foi pior, porque, né, top 5 do verso. E, né, virou picolé ali. Eu não tô vendo picolé de Tomoro, não tô vendo picolé de Makoto, não tô vendo picolé de Reina. Só falando, se fosse o Clay... Não, eu gosto também de como o lugar tá limpinho, assim, sabe? Não tem uma cratera, o Kyo não ouviu a luta, sendo que ele tava lá perto. Os caras são discretos, mano. Devem ter aprendido com o Programomon. E agora a gente tem a prévia, já que não tem muito o que falar da cena final, porque elas são meio que uma coisa só. E a maioria da prévia é só mostrando como realmente foi a luta do Soji e dos 3 níveis perfeitos dele contra a Glowing Dawn. E tem umas matchups bem curiosas aqui, na verdade. A Bearcat tá indo contra o Marin Devimon, o Splashmon contra o Monarca Elisabon, e a Lailamon contra a Scorch Cropmon, que não aparece na prévia, mas né, a gente vê esses dois lutando aí, então você assume que a Scorch Cropmon ficou com a Lailamon. Meio esquisito, na verdade. Eu jurava que eles fariam a Bearcat lutar contra a Lailamon. Oportunidade desperdiçada. Oportunidade desperdiçada. Eles podem estar trocando de oponentes também, mas não é... É o que faria sentido. Pô, o Soji ele não é exatamente o tipo de pessoa que faz lutinha ordenada, sabe? Não espera isso dele. Não espera, não, ataca todo mundo, ataca quem puder, teve uma abertura ali, vou atacar o maluco. E é isso. Provavelmente colocaram o Splashmon contra o Monarca Elisabon porque... né, é o mais aceitável, pensando que ele não conseguiria lidar com o bicho. É o famoso, regeneração com repulso infinito. Então, né, o Monarca Elisabon consegue fazer porra nenhuma contra o Splashmon. Ninguém, na verdade, consegue fazer alguma coisa contra ele. Sei lá, talvez a Scorch Cropmon consegue evaporar o maluco, mas fora isso, acho que ninguém. Tem a possibilidade, né, de cortar o Sapotama do maluco também, mas, né, a Glowing Dawn não deleta Digimons. Será que vão tentar meter uma dessa com o Soji? Eu jurava que isso do repulso infinito do Soji só fizeram isso por causa, né, eles têm que deletar o bicho pra ele não conseguir fazer isso de novo. Que realmente, aparentemente, é o único jeito de nocautear o cara e realmente ganhar dele com o núcleo branco em uso. A não ser também que, né, dependa da própria capacidade dele. O núcleo branco tem repulso infinito, mas o Soji não tem durabilidade infinita ou estamina infinita também. Você imagina isso, se fosse o caso. Realmente seria um você. Estamina infinito. Durabilidade infinita. Repulso infinito. Falando em questão do Splash muito, será que não tem uma opção, tipo assim, de beber ele, algo do tipo, cara? Eu fiz uma piadinha no vídeo passado com a Glowing Dawn espancando o Soji e eu usei o Poyomon como baby dele. Mas, não sei, eu só usei pelo visual mesmo. Não fui atrás de referência em V-Patch nem nada. Só peguei um que eu acho que ficaria legal. Que, né, um porrinho azul, tá ligado? Faz sentido, o Splashmon é um porrão azul e ele vem de um porrinho azul. Que eu falei, tipo assim, se for possível assim, realmente beber o Splashmon, tá ligado? Ah, beber! Ah, nossa, eu sou burro. Nossa, eu sou burro. Porque, tipo, tem um lance de ficar absorvendo os dados e tudo. Será que teve um lance, assim, diretamente mesmo, sabe? Consumir o bicho de uma vez? Já teve caso assim parecido, eu acho, cara. Então, tá uma opção aí pra lidar com o Splashmon.
Monarca Lissamon, fica com sede! Está, fora isso, a gente não tem muito da prévia, ela é mais uma elaboração mesmo dessa cena final do que qualquer coisa. E de resto, né, fora o destaque dela, que né, o Soji e tudo mais, a gente já chega aí. É o Kyo novamente hesitando. Tipo, ele chega lá, vê a família dele derrotada, mas aí, né, eles, depois de um tempo na própria prévia, estão com os nível criança de volta, então, né, o Soji deu um tempinho para eles conversar ali, para dar um discursinho para motivar o Kyo. Ele ainda tá paralisado com tudo aquilo. Ele chega lá para batalhar com o Soji, mas mesmo assim ele não consegue fazer nada, ele tá completamente estático, tá segurando a mão assim no coração dele como se ele realmente estivesse sentindo a dor disso. Eu acho que eu já falei isso antes, mas beleza, eu acho que o ponto desse último episódio aí, desse arco, é o Kyo superar o trauma dele do que qualquer coisa. Dele aceitar a ajuda da família dele e ele se tornar mais forte por causa da família dele. Que já foi um tema da série antes, mas esse seria o extremo disso. Só ia falar pro pessoal ter um pouco de cuidado, que eu vi muita gente hypando assim mesmo, praticamente achando que tá confirmado que vai ter a evolução, né, a evolução mega assim dos dois e tudo, que vai aparecer o Erlang, digo, porque né, tem muita gente assim, hypando assim, né, que vão aparecer aqui as megas aqui, a mega do Murasa Memon, vai aparecer a mega aí do Soji e tudo, gente, calma aí, não precisa ficar hypando assim, pra como se tivesse confirmado, né. As chances estão aí, mas é aquilo, né? Não ter muitas expectativas, cara. Acaba não tendo, aí só por isso o pessoal vai ficar hateando no episódio. Aí não dá, né, pô? O pessoal criticou isso no final do arco Gift. Eu não acho que o Mephismon não evoluir foi um problema, na verdade. Eu acho que tem acho que uns 8, 15, 30, 50 problemas diferentes naquele episódio pra apontar do que o Mephismon não evoluir. E realmente tá bem baixo assim no nível de crítica que eu tenho daquele episódio e dos pontos que eu acho relevante discutir. No próximo eu vejo mais precedentes pra esse tipo de coisa acontecer, né? O famoso repulso infinito, o cara tem isso, por que ele não vai tentar fazer um mega ali? Eu vejo isso, se não acontecer também eu acho justo, porque, né, 3 nível perfeito, eu acho que já dá uma luta boa ali, na verdade. Mas se acontecer, eu sou muito, muito, muito fã da ideia dele ter um Hydramon. Eu falei de zoeira, a gente falou de zoeira no vídeo passado, no vídeo do Red Vegemon e tudo mais, com o Mega da Lailamon e tudo mais, mas eu seria muito fã, porque você tem a ideia, né, de ser um Mega, do Soji colocar os outros Sapotamas dos Digimons dele no Digimon mais forte que ele tem, que provavelmente é a Lailamon, e a Lailamon evoluir pro Hydramon, que tem 3 cabeças, e em cada cabeça teria um Sapotama. Fora isso, também você tem a simbologia do Soji ter sido cortado e ter renascido mais forte como uma Hydra. E nossa, é esse tipo de coisa aí, cara. Esse tipo de coisa que tá tudo se alinhando. E eu vou ficar tão triste se não acontecer. E mesmo se eu abaixar a minha expectativa, eu ainda vou ficar triste porque eu acho essa ideia foda pra caralho. E ainda tem, né, essa simbologia e tudo. Você pega Hydra, né, hidro e tudo, associado à água, essa parada tudo. E a ideia também de conectar, tipo assim, o dragão, né, ao demônio, o diabo e tudo. Que, né, o Soji, ele praticamente é um, no sentido figurativo, mas tem o literal também, né, o Marin Devimon. Mas, né, acho que é isso. A gente tá vendo coisa demais aqui, a gente tá com expectativas lá. Seria massa? Seria até massa, mas, né, mano, é o que eu falei. Não tem muito hype assim, cara. Eu não acho que precisa disso pra ser um episódio bom. O ponto do episódio é realmente o personagem do Kyo e não, tipo, uma batalha épica entre 2 Mega ali. Ficaria muito feliz se acontecesse. Eu também sinto que isso daí pode acabar envelhecendo mal, que nem a minha opinião sobre o Soji e a habilidade do Kyo mesmo. Mas eu dei margem pra isso. Do mesmo jeito eu também tô dando margem pra isso acontecer agora. Então, é isso, vamos esperar. Vamos esperar e eu fico puto quando o episódio sair. Eu quero meu Hydramon! Então, acho que é isso por hoje. O episódio fecha com muita expectativa pro clímax do mini arco no próximo episódio. O Castmon juntamente com ele fecha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Então, deem o gostei, comentem, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com quem gosta. E até a próxima. Falou! Cara, o que eu não tava muito musculoso nesse episódio, da agonia, cara. Ah, cara, valeu. Eu tô grande, mas ainda não tô do jeito que eu quero. Isso. Você tá mais musculoso que o Sylvester Stallone, cara.